Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos iniciando mais uma transmissão de nosso culto online. Esse culto desse domingo, segundo domingo de Epifania, que Deus Espírito Santo ilumine a todos nós, sensibilize o nosso coração para recebermos assim com alegria, com fé, esperança e amor a palavra de Deus que queremos ouvir hoje. E que saiamos assim também desse encontro fortalecidos na nossa fé, fortalecidos no amor, fortalecidos na esperança, principalmente nesses momentos de crise que nós enfrentamos, para que assim possamos contar e, de fato, confiar de que Deus está conosco e que nada na nossa vida acontece à revelia da vontade de Deus, uma vontade de amor e de salvação para todos nós. Nós queremos iniciar esse nosso culto com as palavras do Salmo que iremos ler hoje, o Salmo 139, aliás, o Salmo também sobre o qual nós queremos refletir, e os versículos 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Com essas palavras nós queremos iniciar esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, Deus é todo-poderoso, é Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Criador das suas criaturas, Criador de cada um de nós. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, infinitamente maior, e nós diante dele somos pequenos. Mas mesmo assim nós nos aproximamos dele com confiança por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E queremos sempre, ao nos aproximar de Deus formalmente, como nesse momento de culto, queremos levar a ele o reconhecimento de nossa indignidade, mas a confiança e fé na misericórdia dele, no perdão e na graça. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente em nossas tribulações. Porque se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos humildemente nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Por isso, em oração, vamos levar a Deus a nossa súplica de perdão. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, te pedimos, não nos condenes, tem misericórdia de nós e consola-nos com teu perdão pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se realmente esta foi a tua oração de coração, com fé, com esperança e com amor, então, se você confia no perdão de Deus e deseja o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir as palavras do Salmo 139, versículos 1 a 10. Repito, sobre essas palavras nós depois queremos desenvolver uma pequena reflexão na prédica de hoje. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Esse é o Salmo 139, versículos 1 a 10. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser, de eternidade a eternidade. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de todos nós. Amém. Nós queremos ler agora o texto bíblico que encontramos no Antigo Testamento, registrado em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10, onde lemos. 1 Samuel, capítulo 3, 1 a 10. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor clamou, chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Esse se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Deus fala para Samuel, e a partir de então Samuel tem uma grande missão na obra de Deus que ele desempenhou de forma bastante maravilhosa e confiante em Deus. Eis-me aqui, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Queremos também, nesse momento, abrir os nossos ouvidos para ouvir com atenção, amor e aceitação da palavra evangélica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fortalece na fé, na esperança e no amor. Amém. Por isso queremos ouvir também uma palavra de Deus do Novo Testamento, a segunda leitura. É uma palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, onde lemos, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o nosso corpo é, de fato, a morada de Deus, é o templo de Deus, é a igreja. Igreja no sentido de construção, de templo. É ali que está a presença de Deus.
e é na nossa vida, no nosso corpo, no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas obras, que de fato celebramos a Deus. Esse é o chamado, assim, o culto racional, quando através do nosso viver comprometido com o reino de Deus, fazemos a vontade dele e assim as nossas ações, elas sobem aos céus como um incenso, como uma verdadeira oração, de fato aceitável e agradável a Deus, porque Deus quer de nossa vida justiça, Deus quer de nossa vida amor, Deus quer de nossa vida ações que contribuem para o benefício aqui da humanidade criada por Ele, e que Ele quer que ela, através da sua obra, mude a forma de viver e passe a viver uma vida comprometida com os princípios de Deus, através da fé, com o poder que Ele mesmo promete do Espírito Santo, para que possamos assim realizar bem a obra dele. Que assim seja. Amém. Vamos ouvir também a leitura do Santo Evangelho para esse nosso domingo. E o Evangelho nós encontramos em 1 João, capítulo 1, o versículo 51. 1 João, Evangelho de João, né? Evangelho de João, não é 1 João, é Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 51, onde nós lemos: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a visão extraordinária que Jesus promete a todos nós no dia da volta dele, no dia da ressurreição, quando veremos o céu aberto. O céu está aberto para nós. O céu não está fechado. Ele está aberto por causa da graça de Deus. Ele está aberto por causa do amor de Deus. Ele está aberto por causa de Jesus Cristo, da obra dele. Nós não precisamos temer inferno, nós não precisamos temer o fim, nós não precisamos temer nada. A fé, ela vem com essa componente muito grande que é a coragem. A coragem não para cometermos loucuras, evidentemente, isso Cristo nos ensina fartamente, mas a coragem é aquela que faz com que não desesperemos, aquela coragem que nos mantém sóbrios, aquela coragem que não nos faz recuar desnecessariamente, aquela coragem que leva a nossa vida em frente, apesar das circunstâncias, aquela coragem que não torna a nossa vida como palha dispersa ao sabor do vento para qualquer direção, mas que tem uma direção e segue essa direção independente dos ventos, das chuvas, das trovoadas, das tempestades, das tentações e de qualquer outro percalço que possa vir sobre a nossa vida. Então a fé tem esse componente da coragem e da força para viver e para realizar a obra de Deus que Ele tem programada para cada um de nós. Amém. Assim nós ouvimos o Santo Evangelho e queremos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos brevemente refletir nas palavras do Salmo 139, que nós há pouquinho ouvimos. E do versículo 1 até o versículo 9, não lemos todo o Salmo, mas especialmente esses primeiros 10 versículos. Então, o que chama atenção é a nossa vida, ela pode experimentar diversos ambientes ameaçadores, como aqui o salmista descreve o passar próximo a precipícios. Passar próximo a um precipício sempre é bastante perigoso. Talvez a instabilidade da beira do precipício não seja muito sólida e podemos escorregar, e sabemos que escorregar num precipício é algo fatal. Nosso corpo é frágil, nossa vida é frágil, e cair num precipício significa arrebentar-se. Mas o salmista, ele reconhece no versículo 10 que ali, naquele ambiente adverso, naquele ambiente perigoso, naquele ambiente instável, naquele ambiente ameaçador, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Deus conhece a realidade da nossa vida e é essa referência, é isso que o salmista deixa muito claro ao iniciar esse salmo, esta oração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu sabes a minha vida. Poucas pessoas sabem da nossa vida. Nós temos uma vida pessoal que talvez nossos familiares possam conhecer detalhes. Nós temos uma vida também social, que é muito importante. E nessa vida social, evidentemente, que nós procuramos não mostrar as nossas fraquezas, é claro. Se nós destacarmos as nossas fraquezas, é bem possível que as pessoas comecem a nos rejeitar. Nós precisamos ser aceitos pelas pessoas. E aí precisamos mostrar qualidades, precisamos mostrar virtudes, precisamos mostrar coisas que façam com que as pessoas tenham confiança na gente. Isso é importante sob o ponto de vista profissional, isso é importante também sob o ponto de vista do nosso relacionamento com as pessoas. É importante também com a nossa rede de conhecimentos que temos, porque dependemos sempre dos outros também para sobreviver, para conseguir as coisas que temos. Ninguém conquista nada sozinho. Tudo é uma questão de produto de relacionamentos de trabalho, relacionamentos de negócio, relacionamentos profissionais, enfim. Aquilo que temos não foi produzido simplesmente individualmente por nós, é sempre uma produção coletiva. Toda a riqueza é uma produção da sociedade como um todo. Parte dela chega a mim, parte dela chega a outros, e a alguns às vezes chega muito menos do que mereciam, mas enfim, a sociedade também ela é caracterizada por uma certa injustiça. Mas, diante de Deus, nós não precisamos esconder nada. Ele conhece o nosso íntimo. Não existe uma pessoa, alguém mais próximo de nós do que Deus. Talvez nós teríamos até restrições de contar alguns detalhes de nossa vida para pessoas muito próximas, porque achamos que não convém, né? E guardamos, todos nós temos os nossos talvez segredos, não sei, cada um tem os seus,
e talvez não teria coragem de compartilhar nada disso com absolutamente ninguém, nem com pai, nem com mãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nem ninguém. Temos os nossos defeitos. Mas diante de Deus é diferente. Nós precisamos sempre abrir o nosso coração. E ao abrirmos o nosso coração para Deus, nós não abrimos o coração a Deus para que Ele saiba o que está no nosso coração. Nós abrimos o nosso coração diante de Deus para aliviar as nossas tensões, porque Ele conhece, porque Ele sabe, e nele pode confiar. Deus não tem expectativas assim irreais para a nossa vida. Deus sabe com quem está lidando. Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe bem minhas falhas, meus erros, meus vícios. Deus sabe muito bem tuas falhas, teus erros, teus vícios, os problemas da vida de cada um de nós. Talvez possamos até imaginar que consigamos esconder as coisas de Deus. Não podemos, Ele nos sonda e conhece. Ele sabe do nosso levantar, do nosso deitar. E aí, mais do que tudo, Ele sabe até aquilo que pensamos, e antes de formularmos as nossas ideias para falar, Deus já sabe tudo o que falaríamos. Claro que às vezes isso pode até nos levar a imaginar que talvez então, para que as orações, se Deus conhece o nosso coração? Bom, nós oramos porque Deus pediu que orássemos. Mas ao fazermos as nossas orações, ao fazermos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e o nosso louvor, tudo isso, ao Deus onisciente, já estava bem claro diante dele. Esse é um fato que não objetiva nos atemorizar. Atrás dessa mensagem de que Deus conhece todas os nossos percalços, os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas virtudes, o objetivo por trás disso não é opressor, não é para nos ameaçar, não é para nos atemorizar, é pelo contrário, o objetivo é evangélico. O objetivo disso é justamente nos animar e nos seduzir, digamos assim, a ir a Deus com toda a confiança e aí retirar do nosso coração toda e qualquer tensão que possa, assim, nos machucar, que possa, enfim, nos deprimir. Porque enquanto calei os meus pecados, diz a Escritura Sagrada, envelheceram os meus ossos. O calar, o guardar dentro de si, nós sabemos, ele prejudica. Reprimir muitas coisas nos prejudicam. É claro que nós não podemos ficar por aí falando qualquer coisa que pensamos, imaginamos. Tem gente que gosta de fazer isso. Eu sou autêntico, eu falo o que penso. Às vezes as pessoas confundem isso. E na verdade estão sendo até mal educadas, porque tem coisas que não convém que a gente diga para absolutamente ninguém. Nós precisamos, evidentemente, nos reprimir em determinados momentos, isso é uma exigência da sociedade para podermos conviver. Mas diante de Deus, essa regra não existe. Diante de Deus, nós não precisamos reprimir absolutamente nada. Diante de Deus, nós abrimos o nosso coração totalmente, porque Ele conhece todas as coisas. E ao abrirmos o nosso coração, nós não estamos com isso conquistando o favor dEle, que nós já conquistamos em Cristo Jesus. Nós estamos com isso conseguindo aliviar a tensão do nosso coração, na certeza de que Deus está nos escutando e na certeza de que Deus tem misericórdia de cada um de nós. Ele observa o nosso andar, o nosso deitar, conhece todos os nossos caminhos. Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. É importante, não é só Deus sabe, não é só Deus escuta,
Mas Deus age também em relação a isso de acordo com as nossas... Muita coisa acontece na nossa vida, nós talvez nem imaginamos, porque não pedimos e não oramos, mas aconteceram porque Deus, Ele na sua infinita misericórdia e graça já nos concedeu antecipadamente, porque Ele conhece nossa vida, nos acompanha e tem a sua mão a nos dirigir e nos guiar. Às vezes nós nos preocupamos demais com o destino da nossa vida. Evidentemente que nós precisamos planejar, nós precisamos pensar, nós precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos nos aperfeiçoar. Tudo isso é fundamental para a vida. E ninguém pode relaxar em relação a isso. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter vontade, nós precisamos ter meta, nós precisamos ter planejamento. Mas por outro lado também, nós precisamos ter certeza de que a nossa vida ela é conduzida por Deus. Na sua onisciência, ligada com a sua onipotência também, Ele também mexe nos nossos propósitos, no nosso planejamento. Não no sentido apenas de criar o inesperado e pelo inesperado nos conduzir a direções melhores, a direções planejadas por Ele para a nossa vida, mas Ele também interfere no nosso cérebro. Ele também interfere nas nossas decisões. Ele também interfere no nosso planejamento, para que ele não seja sempre equivocado. Por isso, Deus, queremos que esteja e está presente em cada detalhe, em cada momento da nossa vida. Em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que planejamos. Eu acredito que é esse o sentido daquela palavra do apóstolo Paulo, que ele disse: orai sem cessar. Isso não significa que eu devo 24 horas me ajoelhar e rezar. Não é isso. É como lá o apóstolo Paulo, na leitura da epístola de hoje, quando ele disse: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, aceitável, agradável a Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então a nossa vida é uma oração. Ela é uma oração, evidentemente nossa vida é imperfeita, somos caracterizados pelas falhas e tal, mas essas falhas, a nossa imperfeição, ela foi coberta pela graça de Deus. Ela foi coberta pelo amor de Deus, foi coberta pela redenção de Jesus Cristo. E, portanto, a nossa vida agora é agradável a Deus, porque nela está presente o Espírito de Deus, porque nela está presente Jesus Cristo, porque nela está presente a salvação. Então nós continuamente queremos sempre que a nossa vida seja purificada e pela purificação alcançada pelo confessar, pela humildade, pelo reconhecer a graça de Deus, possamos nós viver sempre uma vida agradável a Deus, que nos acompanha e conhece todas as coisas de nossa vida. E aí queremos encerrar essa reflexão da forma com que nós iniciamos quando falamos. Os ambientes são diferentes da nossa vida, alguns são ameaçadores, perigosos, ou como o salmista disse: se subo aos céus, um lugar alto, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo dos abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, quer dizer, qualquer lugar, não há lugar inacessível para Deus, não tem como eu fugir de Deus, não tem como eu me esconder de Deus, Ele está lá em qualquer lugar, e ainda ali a tua mão há de me guiar, e a tua mão direita a me sustentar. Que Deus realize essa obra, portanto, que Ele promete pela sua palavra na vida de todos nós, para que possamos viver com mais sobriedade, com mais tranquilidade, com mais esperança, com mais fé e principalmente também com mais coragem, uma componente fundamental da nossa fé nesse tempo
de crise. Que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida de todos os nossos irmãos, a vida de todos nós. Particularmente nesse momento agora de pandemia, em que recrudescem as causas nocivas e destrutivas desse vírus, uma segunda onda que está se abatendo. Particularmente nós lembramos de Manaus, mas evidentemente que nenhuma outra região do país está livre e nós tememos, mas nós ao mesmo tempo não queremos cair em desespero, porque nossa vida pertence a Ti e Tu fazes dela o que Tu bem quiseres. Nós apenas queremos viver com responsabilidade e com coragem, mas não a coragem absurda, mas sempre aquela coragem que nos leva a seguir em frente e fazer aquilo que precisamos fazer como Teus filhos, como pessoas que querem dar bom testemunho da fé, como pessoas, enfim, comprometidas com o Teu reino. Bondoso Deus especialmente olha para os idosos, para as pessoas que são mais desse grupo de risco, olha para os médicos, olha em especial cuidado e amor e inspiração aos cientistas, aqueles que desenvolvem vacinas, que essa vacina possa chegar. Bondoso Deus também move corações daqueles que nesse momento aproveitam esse momento crítico para espalhar falsas notícias e criar confusão no meio do povo. Bondoso Deus olha de forma bem radical e forte também para nossas autoridades, principalmente aquelas que só têm preocupação política e se aproveitam politicamente desse momento e não fazem e não cumprem, digamos assim, com a sua missão principal de proteger ao povo. Bondoso Deus olha com misericórdia para o nosso povo, particularmente aqueles que mais sofrem. E queremos orar principalmente pelo nosso povo lá de Manaus. Alguns irmãos, inclusive, estão internados, alguns líderes até da igreja lá passaram por UTI, mas estão se recuperando, gente bastante próxima. Bondoso Deus, protege-os e guarda-os. Também meu filho e sua família que está lá em Manaus, né? Olha, enfim, para todas as pessoas do nosso país, particularmente da cidade de Uberlândia, Uberaba também, que está num momento bastante complicado, Patrocínio, Araguari, enfim, toda essa região onde vivem os nossos irmãos da congregação Cristo de Uberlândia. Bondoso Deus, olha para as pessoas de idade, especialmente aquelas que nesse momento sofrem por causa do isolamento, que se sentem deprimidos, que pelo Teu Evangelho, com Tua força, com Tua palavra, Tu possa levantar o ânimo de todos e que possamos agora, nesses momentos antes das vacinas, não relaxar, mas continuar com cuidado e assim, se for a Tua vontade, possamos nos imunizar e voltar a uma vida mais tranquila. Bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de poder refletir aqui sobre Tua palavra. Te agradecemos, enfim, pela igreja. Te agradecemos por todo o bem que Tu tens feito na nossa vida, na vida de nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.